Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com o titular de uma vara da justiça, que é uma coisa meio complicada. Geralmente o juiz fica um sanduíche entre duas partes, que vê de forma diferente o mesmo fato. No caso dele, são dezenas, centenas, milhares de pessoas envolvidas nos processos. Nós vamos conversar com o doutor Douglas, titular da Vara de Assuntos Difusos e, como é o nome da vara toda? Interesses difusos e coletivos. Doutor, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui, sempre bom. O prazer é meu, eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui mais uma vez dialogar com você. Aliás, o senhor está vindo de uma confusãozinha ligeira lá na Câmara. Há uma obrigatoriedade de demissão na Câmara e por quê? De funcionários. A Câmara Municipal de São Luís, embora seja o órgão público mais antigo da história do Maranhão, nunca realizou um concurso público. Os servidores eram contratados lá pelos antigos presidentes, apenas por uma escolha pessoal e sem nenhum critério previsto em nossa Constituição Federal de 88. Então, um processo na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, movido pelo Ministério Público, uma ação civil pública, resultou na obrigatoriedade, nós celebramos lá um acordo, para que fosse realizado o primeiro concurso público da história da Câmara Municipal, trazer a Câmara para a República. Sim. E depois de 400 anos. Depois quase. de 400 anos. E esse concurso público vai ser realizado ainda este ano para todos os cargos da Câmara Municipal, do mais baixo ao mais alto. Devia ter para vereador, mas sim. Continue, desculpe. Mas esse concurso público vai acontecer e, ao final, serão nomeados os aprovados no concurso público em substituição àqueles que eram escolhidos sem esse critério. Concurso público é edital, essa coisa toda? Edital. Todo mundo pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever, os que atendam aos requisitos do edital. Imaginemos o cargo mais alto, digamos assim, que é o de procurador da Câmara, que o salário é bem alto. Estes, só os advogados podem concorrer, mas outros cargos que basta o nível de primeiro grau, outros níveis de segundo grau, outros nível superior, qualquer curso de nível superior, mas são muitos cargos que serão todos preenchidos pela via do concurso público. E não é só na Câmara Municipal, não. Nós tivemos lá, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, processos para que fosse aberto concurso para a Secretaria de Assistência Social do município, a SENCAS. Foi realizado esse concurso, concluído agora, decorrente de um processo na Vara de Interesses Difusos. O município de Raposa abriu inscrições para um concurso agora. Também processo na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. É bom até quem não se inscreveu ainda correr para se inscrever no concurso do município de Raposa. Quer dizer, quem estava lá sentadinho vai ter agora que concorrer. Concorrer, como deve ser, pela via do concurso público, em que todos têm as oportunidades iguais. E não a indicação, o favorecimento, esses critérios pouco republicanos que, lamentavelmente, imperou durante muitos anos na administração pública. E que o Brasil é viciado nisso. Privilégios. É muito difícil, mas aos poucos nós vamos conseguindo superar. Eu não quero dizer que quem foi contratado sem concurso público, quando isso era permitido, está tudo bem, não tem problema. Até 1988 era considerado correto, normal. Eu lembro, e você que é das antigas gerações sabe como era que se conseguia um emprego. Eu era do interior, de Dom Pedro, lá do interior, Presidente Dutra, aquela região ali que também tem hoje São José dos Basílios. E eu ainda, quando criança, ouvia comentários das pessoas: vamos mandar uma carta para o governador pedindo um emprego. Era assim que as pessoas conseguiam pedir emprego. Então falava com o chefe político. Falava com o chefe político local. E ele falava lá em cima, arranjava um emprego. E arranjava um emprego. Era assim que funcionava. Essas pessoas fizeram alguma ilegalidade? Não, naquela época... Era assim. Era assim, e era possível ser assim. Antes ainda, mais para trás, cargos de cartório, por exemplo, passava de pai para filho. Era uma coisa
E isso estava errado Hoje naquela tem época? gente querendo fazer isso só na política, de pai para filho, pai para filho. É verdade. Mas, sim, desculpa. Mas naquela época isso era reconhecido como normal, como correto, como constitucional. E quem acedeu aos cargos públicos nessa condição não fez nada de errado. Hoje, nós não podemos avaliar as coisas fora do nosso tempo. Mas hoje isso não é mais permitido, a nossa Constituição não permite. As decisões judiciais são no sentido de que o acesso aos cargos públicos somente pode acontecer pela via do concurso público e o Poder Judiciário, o sistema de justiça, está funcionando para que aquilo que está previsto na Constituição, que é reconhecido pelas instituições como correto ou incorreto, passe a viger. Assim, o que é correto, pode ser, o que não... Isso deve ter criado um clima na Câmara terrivelmente. Sem dúvida, porque muitas pessoas... Qual é o grande problema da irresponsabilidade cometida pelos antigos presidentes de Câmara, que colocaram essas pessoas lá sem concurso público? É que eles colocavam a pessoa, já não era mais permitido fazê-lo, porque já foi depois da Constituição. Eu nem estou falando dos servidores antigos, de 88. Sim. Eu não estou falando daqueles presidentes de Câmara que colocaram de 87, 86, 85, 80, 79, 78. Esses, ok, ninguém vai precisar sair, quem entrou até 88. Mas depois que veio a Constituição, disse, epa, não pode mais. Continuaram colocando. E pessoas que, imaginem, em 89, 90, entrou na Câmara com 40 anos de idade, hoje está com 70 anos. Como fica a situação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Um cidadão desse, ele está na faixa de se aposentar. Ele adquire um direito de aposentadoria. Esse direito de aposentadoria se perde? Nós estamos com um problema enorme em relação a isso. E foi um dos assuntos que eu falei hoje na palestra lá para os servidores da Câmara. É que a Câmara não recolhia, embora os servidores digam que descontava dos seus salários, mas não recolhia para o IPAM, nem para o INSS, nenhum órgão que pudesse garantir a aposentadoria deles recebeu. É crime. Quem fez isso deveria estar respondendo a processo criminal por isso. Mas o fato é que não sei se responde, se não responde, não é da minha competência julgar, não é na minha vara esses processos. E não sei se eles existem, mas quem colocou, quem descontou dos salários desses servidores, não enviou ao INSS, não enviou ao IPAM, não enviou a lugar nenhum, sim, não se sabe para onde foi esse dinheiro, está agora resultando que essas pessoas procuram o INSS para se aposentar e eles dizem, não temos nenhum recolhimento seu aqui. O que está acontecendo? O atual presidente da Câmara celebrou um acordo com o INSS para pagar aquilo que os outros não pagaram e parcelou o atraso. Há um débito enorme da Câmara Municipal que não tem como pagar de uma vez. Então, parcelou a dívida de algo que lá atrás outros presidentes de Câmara não pagaram. E os servidores dizem, e tem documentos e contra-cheques dizendo que foi descontado. Bom, de qualquer forma, para que esses servidores consigam exercer o direito à aposentadoria, é necessário que esses pagamentos ocorram. Mas, doutor, a Câmara é um orçamento. No orçamento não está pagar INSS atrasado, não tem essa rubrica. Como é que ele vai resolver isso? Eu tenho a impressão de que foi incluído agora para essa legislatura, exatamente essas verbas para pagar esse passivo da Câmara Municipal. É algo grave, é algo importante, que o sistema de justiça não pode deixar esquecido. Esse crime prescreve? Prescreve, alguns dos que os cometeram já estão, provavelmente, alguns já faleceram, outros estão bem idosos. Outros vão dizer que estão com Alzheimer. Outros vão... O fato é que a demora para o sistema de justiça funcionar para alcançar essas pessoas resulta nesse tipo de problema. Nós temos lá, eu mesmo tinha processo na Vara de Interesses Difusos envolvendo pessoas que o tempo foi tão longo e não foi na Vara de Interesses Difusos, a Vara de Interesses Difusos é nova. Sim. A Vara de Interesses Difusos, eu cheguei lá em 2016, voltando depois do doutorado, e de lá para cá os processos estão andando bem rápido. Mas antes não existia essa vara, esses processos eram diluídos em todas as varas da Fazenda Pública da ilha. Sim. Varas em que tinham 10 mil processos, 15 mil processos, entravam numa fila interminável e não eram julgados. Eu recebi processos
para que tenha uma ideia da gravidade, eu recebi processos com quase 30 anos de tramitação sem julgamento. Por quê? Imagina como que um juiz vai dar conta de 15 mil processos ao mesmo tempo. Então ele acaba priorizando alguns. E o juiz, ele fica numa sinuca. Difícil. Critério para... Qual o critério que eu vou utilizar para julgar primeiro? Isso. Ele não dá conta de julgar todos. Então ele acaba priorizando. Aconteceu recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo puniu um juiz com a aposentadoria compulsória, que é uma punição grave, embora as pessoas digam que é quase um privilégio também. Mas é uma punição grave. Você pode ter certeza que esse juiz não gostou dessa punição. Uma punição muito ruim. Por ser prolixo e por demorar demais nas suas decisões. Ele não cometeu corrupção, não fez nada de errado nesse aspecto, mas não conseguia julgar muitos processos ao mesmo tempo. Não conseguia ou não queria? Difícil, eu não conheço o caso concreto. Mas concluindo o raciocínio, eu quero dizer, imagine se você pega e prioriza os processos mais difíceis, que são esses coletivos, você não consegue julgar um volume grande. Se você tem 15 mil e se você julgar só 10 no mês, você sofrerá grandes críticas e provavelmente pode ser punido. E se você pegar, em vez de julgar 10 difíceis, escolher 100 fáceis, individuais, sim, você consegue julgar com o mesmo trabalho dos 10. E aparenta que você está trabalhando mais. Ora, se você é juiz, você vai priorizar qual? Os 100 fáceis ou os 10 difíceis? Com o mesmo trabalho? Claro que os 100 fáceis. Sob pena de sofrer punição. Porque hoje é cobrado do juiz produtividade em números. Em números. É um dos erros do CNJ, eu não tenho o menor problema de fazer essa crítica que é o CNJ. O CNJ não mensura de acordo com a dificuldade para julgar um processo. É o volume. Então, por exemplo, se você julga alguém entrou com ação de alimentos, a mulher que o marido não pagou e o juiz chama para um acordo e faz um acordo de pagar 10% do salário lá. Resolveu lá em 5 minutos isso. Tu tem que pagar e tal. 5 minutos está resolvido. Vale quanto para o juiz? Vale 1 ponto. Se eu for julgar um processo referente ao concurso público de 400 anos da Câmara Municipal, que é uma ação civil pública complexa para julgar, com várias variáveis, várias consequências, muitos problemas, uma dificuldade enorme para resolver, vale sabe quanto? A mesma coisa. Então, para o juiz priorizar esse mais difícil... A coisa quantitativa devia ser qualitativa. Devia ser qualitativo, mas o critério é exclusivamente quantitativo. E como é exclusivamente quantitativo, o juiz, por uma questão de sobrevivência, na carreira, para ser promovido, você tem que julgar mais. Prioriza aquelas ações individuais que você consegue julgar com muito mais facilidade. Doutor, nosso primeiro bloco esgotou, passou mais ligeiro do que eu esperava. A gente volta já, é só um instante.